tudo bom com vocês? Hoje é dia 18 de agosto, terça-feira, e agora são 2 horas da tarde. E eu vou retomar a leitura aqui da obra Os Miseráveis, tá, gente? Ontem, dia 17, eu não peguei ler, tá? Não consegui ler. Passei o dia foi bem corrido o dia, e devido ao vídeo que eu perdi, né? Eu fiquei bem irritada, bem, estressada, mas assim, passou, aconteceu, fazer o quê? Logo eu vou estar gravando um vídeo e vou postar lá no canal também. Então, assim, agora eu vou tomar todo o cuidado, porque realmente é muito triste você passar a semana inteira gravando, fazendo tudo certinho, aí chega, edita, exporta o vídeo, demora a vida pra exportar, né, tal. E aí, quando vai subir o vídeo pro YouTube, dá problema. Mas assim, paciência, né, gente? Paciência. Eu costumo dizer assim que pra tudo dá-se um jeito, né? No caso, eu vou ter que gravar uma coisa mais resumida, né? Porque realmente não tem como eu fazer exatamente o que eu já tinha feito, porque não faz sentido, né? Enfim. Mas agora eu vou gravar certinho pra vocês, tá? Então assim, eu vou começar a ler da página 759, né? E aí, vamos ver, eu vou tentar ler umas 2 horinhas agora, que eu tô com tempo. Hoje é tarde, agora à tarde tô de boas, assim, entre aspas, né? Talvez eu pare pra fazer algumas coisas, mas tipo, eu vou tentar ler direto essas 2 horinhas aí, que depois eu tenho aula, né? Mas eu vou tentar ler e eu volto pra contar pra vocês a evolução aí, beleza? Já agradeço você que tá aqui me acompanhando hoje e deixa meu like, tá? Não esquece, não sai desse vídeo sem deixar meu like, tá bom? Por favor, preciso desse like aí, dá essa força pra mim. Compartilha, deixa nos comentários se você já leu Os Miseráveis ou se você agora quer ler Os Miseráveis, né? E também deixa aqui nos comentários se você já leu alguma outra obra do Victor Hugo, tá bom? E qual obra? O que você achou, tá bom? A participação de vocês, essa interação com vocês é muito bacana. Então eu gosto bastante da participação de vocês por conta disso, tá? E se você for novo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Já se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom, gente? Bom, dito isso, agora eu vou ler um pouquinho, tá? E daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês. Oi, gente, agora são 4h05 da tarde e eu já terminei a terceira parte, gente, porque tava muito bom, eu não parei de ler. Falei, vou terminar, e aqui, ó, terminei. Dá pra ver? Fim do primeiro volume, e aí eu já vou começar a quarta parte, ó. Mas eu vou começar só depois, vou dar uma aula daqui a pouco. Aí depois eu vou tomar um banho, eu vou dar aula e depois eu vou fazer janta. Aí depois, mais tardinha, eu leio mais um pouco, porque eu já vou começar essa quarta parte aqui. Gente, não, li 100 páginas assim, porque muito legal o que aconteceu, muito legal mesmo. O Marius, lembra que eu falei pra vocês que o Marius tinha se apaixonado, né? Mas a gente ainda não sabia, eu ainda não sabia se era Cosette, mas agora a gente descobriu que é, gente. Por quê? Porque, deixa eu tentar explicar pra vocês. Quando ele encontrou com essa pessoa, né? Ela tava com um senhor. E esse senhor, até então, a gente conhecia pelo nome de Leblanc. Fica aí, né, que o Jean Valjean tem que sempre mudar de nome, né? Então a gente já se acostuma com isso aí. E agora o nome dele é Leblanc, né? E até então a gente não sabia quem que ele era. Mas aí o que acontece? O vizinho do Marius, lá no cortiço onde ele mora, tinha um nome diferente, né? Jondrette, eu acho, Jondrette, uma coisa assim. E é o Thénardier. E uma das filhas dele, a mais velha, tava, né, tipo, de olho no Marius. De olho no Marius, meio gosta dele, assim, e tal. E aí,
ele começa a olhar, porque tem do quarto do Marius pro quarto deles, né, pro apartamento deles, tem um furinho onde ele consegue ver e escutar e analisar tudo. E aí ele vê a Cosette com o Jean Valjean chegando para ajudá-los, né? Porque até então eles mandam uma carta lá e tal, e aí o Jean Valjean vai porque ele quer ajudar. E aí quando ele chega, ele reconhece o Jean Valjean, né? Não sabe que é o Jean Valjean, mas reconhece aquele homem que há 8 anos atrás foi buscar a Cosette e pagou e tudo mais. E aí ele marca de fazer uma cilada para pegar ele, para roubar ele, porque ele faz um drama todo falando que tá devendo meses de aluguel e tudo mais. E aí o Jean Valjean fala que vai voltar às 6 horas para trazer o dinheiro para ele. E aí ele combina tudo. Isso o Marius está escutando tudo, né? Então ele vai até a polícia, conversa com o inspetor Javert, e aí o inspetor Javert deixa uma arma com ele e tudo. Então assim, gente, acontece muita coisa. Vou resumir pra vocês, porque acontece muita coisa, muita coisa mesmo, assim, de detalhes. O Marius fica estarrecido quando ele descobre, no meio da conversa, porque o Thénardier, né, que até então a gente acha que é uma outra pessoa, loucura isso, ele fala: você não tá me reconhecendo? Você foi buscar a cotovia, né? Porque eles chamavam a Cosette de cotovia. Você foi buscar a cotovia, você pagou não sei quanto, né? Por ela e tal, e tal, e tal. E quando o Marius escuta o nome Thénardier, aí ele fala, meu Deus, mas é aquele lá que tava na carta do meu pai e tal. Salvou ele, daí ele começa a ver, aí ele fica meio perdido, mas ele pensa na menina, que é aquele apaixonado, que ele ainda não sabe quem é, né? Não sabe nem o nome. Enfim, gente, acontece muita coisa. E aí, pra finalizar, então, né, o que acontece é o seguinte. A polícia chega, né, prende todo mundo, e o Jean Valjean consegue escapar pela janela, né? Super bom. Fiquei muito feliz. Porque imagina só, né? Tá, o Javert chega lá, prende todo mundo e vê o Jean Valjean, né? Acho que não ia ser legal. Então ele pega e aproveita o tumulto e foge pela janela. E eu não sei o que acontece com o Marius, porque aí termina assim, com isso, com o Jean Valjean fugindo, tá? Mas eu vou começar ainda hoje a quarta parte. E eu volto depois pra falar pra vocês um pouco mais como é que foi. Tá bom, gente? Tô muito emocionada, gente. Sério. Que coisa de louco, né? Muito bom. Bom, é isso. Daqui a pouco eu volto. Tá? Tchau. Pessoal, tudo bem? Tô voltando aqui. Agora são 20 para as 9 da noite e eu vou finalizar a leitura de hoje, tá? Eu iniciei a quarta parte, como eu tinha falado pra vocês, mas já adianto que é uma digressão e fala sobre a Revolução de Julho, tá? Então eu já li algumas páginas aí, li até a página 882, isso, 882, e aí amanhã então eu dou continuidade, tá? E eu deixei separado aqui algumas partes, tá? Que eu quero ler pra vocês, algumas aqui que eu julgo interessante. Na página 763, ainda lá da parte do Marius, né? Ele diz assim, a gente tem uma parte que fala assim: humanidade é identidade. Os homens são todos do mesmo barro. Nenhuma diferença, ao menos no mundo aqui de baixo, quanto à predestinação. Mesma escuridão antes, mesma carne durante, mesma cinza depois. Mas a ignorância, misturada à massa humana, a enegrece, e esse incurável negrume toma o interior do homem e ali torna-se o mal. Achei interessante essa parte aqui. Outra parte que eu marquei é da página 867, já da quarta parte, né, que eu tô lendo agora, já falando sobre a Revolução de Julho, que ele diz assim:
O direito é justiça e verdade. É característico do direito conservar-se eternamente belo e puro. O fato, até o mais aparentemente necessário, até o mais bem aceito pelos contemporâneos, se só existir como fato, ou se contiver muito pouco ou nada de direito, estará infalivelmente destinado a tornar-se, com o passar do tempo, disforme, imundo e talvez até monstruoso. E outra parte aqui, que foi a última aqui, da última página que eu li, da página 879, diz assim, também da Revolução de Julho, tá? A Revolução de Julho, mal vista pelos reis fora da França, já o dissemos, havia sido interpretada diversamente na França. Deus entrega suas visíveis vontades aos homens por meio dos acontecimentos, texto obscuro escrito em uma língua misteriosa. Os homens tentam apressadamente traduzi-lo. São traduções prematuras, incorretas, cheias de erros, de lacunas e de contrassensos. Muitos poucos espíritos compreendem a língua divina. Os mais sagazes, os mais calmos, os mais profundos decifram lentamente e quando chegam com seu texto, o trabalho já foi feito há muito tempo. Já existem 20 traduções em praça pública. De cada tradução nasce um partido e de cada contrassenso uma facção. E cada partido julga possuir o único texto genuíno e cada facção julga possuir a luz. Então eu vou concluir aqui, tá? Amanhã eu volto então, gente, com a leitura. Hoje eu li bastante, né? Acho que eu cheguei a ler às 3 horas hoje, com certeza foi mais de 100 páginas aí. E foi bem intenso, foi bem legal. Terminei a parte do Marius, agora a gente começa essa outra. Pelo que eu já pude perceber aqui, vai ter uma longa caminhada essa digressão falando da Revolução de Julho e também vai falar um pouco da Bastilha, né, da queda da Bastilha lá e tal. Então é bastante história também aí pra gente, né, desenvolver, tá? Pessoal, muito obrigada. Amanhã eu volto então com mais diário de leitura. Tchau! Gente, boa noite. Boa noite, porque agora são 9h30 do dia 20 de agosto. Ontem, né, como vocês puderam ver aí, ontem eu não gravei nada, porque eu não consegui pegar pra ler o livro. E hoje eu só tô conseguindo pegar ele agora, tá? Então eu vou ler ele um pouco. Amanhã eu vou ler um pouco mais. Porque o que acontece? Ontem foi um dia super corrido. Eu tava correndo atrás das coisas do meu estágio. Hoje também foi um dia bem corrido. E eu só consegui parar agora. Estudei um pouco, adiantei umas coisas aqui em casa. E amanhã é um dia que eu só vou dar uma aulinha, né, rapidinha. Que eu tô ajudando um vizinho, né, uma criança que minha vizinha. E com as lições da escola, né. E aí, uma parte da manhã, 2 horinhas, eu vou lá, ajudo ele a fazer as lições e aí eu volto. Aí eu faço almoço, dou uma geral na casa e aí eu vou pegar, estudar um pouco. Também tenho que ajudar meu filho a fazer lição. E aí depois, né, eu faço algumas coisas para minha aula de sábado. Deixo elas preparadas para sábado de manhã. E aí depois eu vou sentar a ler um pouco. Então amanhã provavelmente eu só pego e ler também depois lá das 4 ou 5 horas da tarde. Aí eu vou pegar ler pra valer. Vou pegar ler tipo umas 2, 3 horas diretão. Pausando assim, né, obviamente, por uma coisa ou outra, mas eu vou tentar ler bastante amanhã, tá? Pelo menos umas 100 páginas ou 100, 120 páginas amanhã. E assim, agora eu vou pegar ler até umas 10h30 da noite. Um pouquinho mais. Até quando o sono bater e falar, não dá mais. Aí eu vou parar, tá bom? Então eu vou gravar amanhã, tá, gente? Tô gravando aqui agora pra vocês, pra contar pra vocês aí a evolução das coisas. Mas amanhã daí eu gravo contando como que foi a leitura de hoje, tá bom? Então amanhã, dia 21, eu gravo contando como foi a leitura do dia 20, tá bom? E aí amanhã, após a leitura de amanhã, eu gravo de novo, tá, gente? Então é isso, só pra vocês ficarem situados aí, né?
Pra quem me segue nas minhas redes sociais, viu que eu postei lá no Insta, né? Falando que meu Note tá no conserto. Meu Note tá lá pra trocar umas peças, pra tentar deixar ele um pouquinho melhor, né? E com certeza também com o HD que tá chegando, talvez chegue amanhã, talvez chegue sábado, o HD externo, pra poder salvar tudo no HD. Não tem esse problema mais de sobrecarregar a memória da máquina, né, gente? Porque é uma máquina, assim como nós, seres humanos, temos probleminhas de lembrar as coisas de vez em quando, a gente esquece das coisas, obviamente, né, a gente, né, é passível disso, mas a máquina também sobrecarregou e por isso que deu todo esse chabu todo. E assim, ainda que, né, seja uma máquina excelente, né, um iMac, né, a tecnologia, tudo, é uma máquina bem antiga. Eu trouxe ela do Canadá em 2009 e eu comprei ela em 2007. Então ela já tinha mais de 10 anos, ela nunca tinha dado problema, nunca. Ela foi dar problema agora em 2020, depois de mais de 10 anos. Sem falar que eu comprei ela no monstruário, então ela não era nova. Ela ficava lá no monstruário da loja, eu comprei ela mais barata, então tipo, é uma máquina mais antiga ainda por conta disso. Então assim, eu não tenho do que reclamar. E por mais que tenha ficado caro o conserto, vai valer a pena. Só que vai demorar, né? Por isso que o Note tá lá, pra trocar essas peças e ver se ele vai ficar, né? Vai ficar melhor, até mesmo pra mim, pros meus estudos, pras minhas coisas. Às vezes eu clicava assim pra, sei lá, pra abrir um arquivo do Word, levava vida pra abrir. Eu clicava assim pra editar, pra selecionar e editar, enfim, e demorava, travava. Da aula, então, meu Deus do céu, era uma coisa. Então, assim, realmente, né, eu vou investir um pouquinho mais agora, porque eu preciso que ele fique pelo menos sem travar, sabe? E tudo mais. Mas eu comprei o HD também pra evitar que sobrecarregue muito, né, a memória do computador. É isso, gente. Então, eu vou ler um pouquinho agora e amanhã eu volto pra contar pra vocês como é que foi a evolução. Beijo. Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia 22 de agosto, sábado, e agora são 10h30 da noite. Bom, vocês puderam perceber aí que, né, que pulou um dia aí. Eu fiquei de gravar o vídeo contando pra vocês a evolução ontem, mas acabou que ontem não deu tempo, gente. Tá uma bagunça, mas eu espero que agora, essa semana eu consiga fazer tudo direitinho. Porque eu não gosto disso, sabe? Quando eu me comprometo a fazer um negócio e não dá certo, alguma coisa atrapalha o processo, nossa, eu fico aperreada com isso. Mas a próxima semana vai ser direitinho, eu prometo pra vocês. Então, resumindo, o que eu li, então, na de quinta e sexta, eu li até a página 949, tá? Da quarta parte já. Aconteceu bastante coisa interessante. Aconteceu, tipo, o Marius reencontrou a Eponine, que é a filha mais velha lá do casal do Thénardier, que eles estão presos, né? O Thénardier, o pai, tá preso. As duas meninas estavam também, mas aí foram soltas. E a Eponine, que é a mais velha, procurou o Marius para entregar o endereço, porque ela prometeu, né, para ele. Ele pediu para ela. E ela prometeu que ia encontrar o endereço da... Até então ele não sabe o nome dela, né? Da Cosette, pra ele, né? E aí aconteceu de que a gente descobre como é que se deu o decorrer da história. Por que que o Jean Valjean e a Cosette saíram no convento, né? A gente vê essa história, a gente vê ainda um pouco mais de digressão aí. Enfim, a gente vê, né, o desenrolar aí da narrativa de uma maneira bem legal, tá? Eu, infelizmente, por eu não estar gravando no dia, então eu não lembro muitos detalhes. Mas foi isso, gente. Eu marquei algumas páginas aqui. Deixa eu ver aqui. De uma parte da digressão que eu marquei, que eu achei bem legal, eu vou ler pra vocês, tá? Vocês me desculpem o barulho que vocês ouviram aí, é o meu filho, tá, gente? Tá lá na sala fazendo graça. Então é da página 882, digressão. Fala assim: o comunismo e a lei agrária acreditam resolver o segundo problema.
enganam-se. A repartição deles mata a produção. A partilha por igual abole o sentimento de superação e, por consequência, o trabalho. Essa é uma partilha semelhante à que faz o açougueiro, que mata o que reparte. É, portanto, impossível dar-se por contente com estas pretendidas soluções. Matar a riqueza não é reparti-la. Os dois problemas precisam ser resolvidos em conjunto para serem bem resolvidos. As duas soluções precisam ser combinadas, tornando-se apenas uma. Eu achei legal essa parte e marquei. Tem uma outra aqui bem legal também, que é da página, deixa eu ver, ai meu Deus, da página 903, que fala assim: é de lei, o homem em estado sonhador é naturalmente pródigo e frouxo. O espírito descontraído não pode levar uma vida contida. Nesse modo de viver, há uma mistura de bem e de mal, pois se a moleza é funesta, a generosidade é sã e boa. Aí outra parte que eu marquei, uma parte bem grande essa, é da página 928, é quase metade da folha, que ele diz assim: o menor ser vivo tem importância, o pequeno é grande, o grande é pequeno. Tudo está em equilíbrio na necessidade. Assustadora visão para o espírito. Entre os seres e as coisas há relações prodigiosas. Nesse inesgotável conjunto, desde o sol até o pulgão, nada deve ser desprezado. Temos necessidade uns dos outros. A luz não carrega os perfumes terrestres pelo espaço sem saber o que faz deles. A noite distribui a essência estelar pelas flores adormecidas. Todos os pássaros voadores trazem nas patas o fio do infinito. A germinação se complica com a eclosão de um meteoro e com a bicada da andorinha quebrando o ovo, e põe de frente o nascimento de um verme e o advento de Sócrates. Onde termina o telescópio, começa o microscópio. Qual dos dois tem maior alcance? Escolham. Uma mancha de bolor é uma pleiade de flores. Uma nebulosa é um formigueiro de estrela. A mesma promiscuidade, e mais incrível ainda, ocorre entre as coisas da inteligência e os fatos da substância. Os elementos se misturam, se combinam, se casam, se multiplicam, uns pelos outros, a ponto de fazerem com que o mundo material e o mundo moral cheguem à mesma claridade. Legal. E por último, essa parte aqui, no decorrer da narrativa, a gente vê que a Cosette, né, tá virando uma mulher, né, então ela passa por uma transformação, assim, o corpo, né, a fisionomia e tal, que antes, ela, ao sair do convento, ela era feia, né, e aí ela foi se modificando, e aí roupa e tudo mais, tudo isso ela conseguiu, né, se moldar, e aí ficou assim, né, bonita, realçou a beleza dela, que antes estava meio apagada por conta das roupas e tudo mais. Então, aí tem uma parte que fala assim: quando Cosette saía com ele Jean Valjean, né, apoiava-se em seu braço orgulhosa, feliz na plenitude do coração. Jean Valjean, com todos esses sinais de uma ternura tão exclusiva e tão satisfeita apenas com ele, sentia seu pensamento fundir-se em delícias. O pobre homem estremecia, inundado de uma alegria angelical. Afirmava-se com entusiasmo que isso duraria a vida inteira e pensava que, na verdade, não havia sofrido tanto assim para merecer tão radiante felicidade. E agradecia a Deus, das profundezas de sua alma, por ter permitido que ele fosse amado dessa forma. Ele, o miserável, por essa criatura inocente. Então foi até aqui que eu marquei, né? A última coisa que eu marquei. E eu li até a página 949. Então hoje eu vou começar a página 950. Vou ler um pouquinho, não vou ler muito porque já tá tarde. Mas amanhã eu vou ler mais um tanto. E aí eu já gravo, finalizo, edito e posto na segunda pra vocês. Então essa terceira parte do diário de leitura, tá, gente? E de novo, a partir da semana que vem, aí vai ser todo dia certinho, gente. Que essa semana realmente foi bem complicado.
mas tudo vai se resolvendo aí. Já tenho programação para setembro, já tô trabalhando nela, já tô me organizando aqui com um monte de coisa que eu tenho para fazer, né? Também, para ficar tudo certinho, tudo dentro do cronograma. E já tenho o próximo desafio literário também, pessoal. Então, o próximo desafio literário vai ser da série Lendo Clássicos, né? Então vai ser um clássico do Machado de Assis, Quincas Borba, tá? A gente começa já no dia 1º de setembro a leitura, beleza? Então eu conto com você para acompanhar a leitura do Quincas Borba também. Se você já leu, você vai acabar relendo a história. Se você nunca leu, acompanhe comigo a leitura, beleza? E obrigado para você que está acompanhando aí o meu canal e todos os vídeos. Eu gosto muito, muito, muito de saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários, tá bom? Amanhã eu volto então, pessoal, para finalizar aqui a semana de leitura, tá? Que ela foi um pouco mais curta, mas não deixou de ser bem interessante, porque aconteceu bastante coisa, né? Um beijo, então até amanhã, pessoal. Vamos com vocês. Hoje é dia 23 de agosto, domingo, né? E agora são 8 horas da noite, tá? Lembra que eu falei ontem, né, que eu ia ler bem pouquinho por conta da hora, então eu li um pouco, eu li até a página 980, e agora eu já comecei a ler e eu li até a página 1000, ó. Eu cheguei na página 1000. E de ontem, da leitura de ontem, eu só marquei uma parte, gente. Foi a parte que foi assim, aconteceu bastante coisa, né? O Marius acabou encontrando a Cosette, onde a Cosette vivia, com a ajuda da Eponine, né? Que é a filha mais velha do casal dos Thénardier, né? E ela encontrou, né? Onde um dos endereços da Cosette, né? Porque a gente sabe, né, que nesse momento da narrativa a gente descobre que Jean Valjean e Cosette precisam ter vários endereços. A Cosette até então não entende muito bem porquê e tal, porque o Jean Valjean ainda não, né, se apresentou de fato com o nome verdadeiro, né? Mas enfim, ela, né, já tá uma moça, já tá aflorando sentimentos aí pelo Marius, e aí acontece de que eles finalmente acontece um encontro aí deles e acontece o primeiro beijo. Muito emocionante. Então foi a parte que eu grifei, tá? Fala assim, ó. Ele caiu sobre o banco, ela perto dele. Não tinham mais palavras. As estrelas começavam a brilhar. Como aconteceu de seus lábios se encontrarem? Como acontece de um pássaro cantar, a neve derreter, a rosa se abrir, maio florescer, a aurora clarear por trás das árvores escuras no topo das colinas? Um beijo, e tudo aconteceu. Os dois estremeceram e se entreolharam nas sombras com olhos fulgurantes. E aí, no final aqui desse livro, né, da parte 4, eles conhecem e um pergunta o nome do outro e eles falam: eu me chamo Marius e eu me chamo Cosette. E aí termina essa parte. Aí eu tô lendo a parte agora, o livro que fala sobre a história do Gavroche. Gavroche, que é um menino, um novo personagem aqui na narrativa, né? É assim, como todos os personagens desse livro, no início, né? Eu sei qual vai ser o fim dele. Infelizmente, não vai ser um fim muito bom. Eu já sei qual vai ser o fim dele, mas assim, a gente tá vendo que ele é um menino, por mais que ele seja ainda um menino, né? Assim, ele tem muita agilidade, muito astuto, né, e tal, porque, né, a vida fez ele ficar, ele precisou aprender, né, fazer um monte de coisa, porque ele tava sozinho no mundo, né, então, e agora ele tá cuidando dos outros dois filhos do Thénardier, os meninos, né. Enfim, gente, eu vou dar uma paurada agora, fazer umas coisas, e já vou avisar vocês que o diário de leitura dessa semana eu vou juntar com o diário de leitura da semana que vem, tá bom? Pra ficar um diário de leitura mais completinho, tá? Porque essa semana, como eu falei ontem, foi uma semana bem curta em comparação à anterior, né? Assim, a anterior, na verdade, foi a que eu perdi o vídeo, né?
Aí eu tive que fazer aquele resumo pra vocês. E na outra que eu li todos os dias direitinho e filmei direitinho. Então amanhã eu já começo a gravar e filmar, né? E aí pra semana que vem, né? A gente ter um diário de leitura mais completo, tá? Então o diário de leitura vai valer do dia... na segunda-feira dessa semana, né? Até a próxima domingo. Beleza? Então, fico aí, né? O meu muito obrigada pra vocês que estão acompanhando o canal, né? E se você não me segue ainda nas redes sociais, me siga lá, que lá eu posto sempre programação, sempre muitas dicas legais. E também, agora eu vou começar a postar bastante umas promos lá também, uns spoilers aí dos vídeos. E vai ser bem legal. E eu conto com a sua participação sempre, claro, nas escolhas, né, dos conteúdos aqui do canal, tá? E assim, gente, página 1000, amanhã eu pretendo ler até a 1100, vamos ver se eu consigo, porque amanhã eu tenho uma aula, amanhã eu tenho bastante coisa pra fazer, mas, né, é a minha meta, ler até a página 1100. Mas, se eu ler até a 1050 eu já fico feliz, porque pelo que eu pude perceber... vai ter digressão aqui no meio. Mas tudo bem, digressão. Por mais que algumas delas sejam um pouco cansativas, a gente aprende muita coisa, né? Sobre a história. E isso é muito legal, né? Eu particularmente, sabia, né, um pouco sobre a Revolução Russa, porque a gente estuda na escola. Revolução Russa, que louca. Revolução Francesa, porque a gente aprende na escola. Né? E também a outra digressão que foi a Revolução de Julho, né? Enfim, são várias questões aqui que acontecem, né, ao longo da narrativa. E como eu falei pra vocês numa outra ocasião, Victor Hugo, ele soube de que maneira incluir isso, né? Não colocou isso à toa na história, né? É lógico que tá tudo conectado, tudo tem muita referência, então é muito válido. Existem edições aí disponíveis sem as digressões, então você diminui aí a narrativa, né, dos Miseráveis pela metade, mas não sei se é bacana porque perde um pouco, né, da autenticidade, perde um pouco, na minha opinião, né? Porque quando a gente lê a obra completa, a gente percebe o quão é importante, né, essas digressões aqui na história, né? Então, muito obrigada pra você. Continue acompanhando, tá bom? Então, semana que vem a gente vai ter um diário de leitura mais completo, né? Então, você vai estar vendo esse vídeo agora, né? Eu tô meio perdida no tempo, gente, então vocês nem ligam, tá bom? Vai pintar o diário de leitura aí bem completinho, tá bom? Com 2 semanas. Uma semana e alguns dias, né? Porque essa semana não foi a semana completa, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tudo bom com vocês? Hoje é dia 25 e agora são 9h30 da noite, tá? E como eu prometi no domingo, vocês lembram, eu falei que eu ia começar a semana direitinho e tal, só que acabou que ontem eu li um pouco, mas não consegui fazer o vídeo. Então eu vou falar um pouco da leitura de ontem pra vocês e depois eu vou ler mais um pouco agora, tá? O que tá acontecendo, gente? Realmente tá sendo bem complicado eu ler a 1h como eu planejei, porque assim... Tá aparecendo bastante coisa, assim, pra eu fazer e estudar também pra faculdade e tudo mais. Então eu tô lendo, mas eu não tô conseguindo ler com tanto afinco assim, né? Porque realmente eu preciso focar nas atividades da faculdade e tudo mais. Quando eu concluir as atividades da faculdade, porque eu gosto de fazer tudo, assim, não de uma vez, mas tipo, pra quem... né, já fez alguma graduação EAD ou tá fazendo, entende mais ou menos como funciona. E tipo assim, eles lançam lá as aulas, né, os vídeos, você pode assistir quantas vezes você quiser. E tem os questionários, pelo menos na Unip é assim, né, tem os questionários e tudo mais. Então
a gente tem que responder. E depois tem a avaliaçãozinha, né, um testezinho que a gente também tem que responder. Enfim, e são muitas matérias, né? Esse semestre eu acho que eu tô com umas 10 matérias, sem falar no trabalho, sem falar no TCC que eu já comecei, né? Então eu tô lendo bastante, pesquisando bastante, então eu preciso fazer tudo isso junto. Então assim, eu tô lendo todo dia um pouquinho, mas realmente há uma hora, manhã, tarde e noite, foi só naquela primeira semana que eu consegui fazer isso. Mas eu tenho certeza que assim que eu conseguir colocar tudo em ordem da faculdade, eu vou conseguir me dedicar um pouco melhor. Mas eu tenho certeza que logo, daqui umas 2 semanas, eu já terminei de ler, porque eu já tô na página, eu já tô quase na página 1200. É isso? Não, 1100. E aí são 1500, né? Então, acredito que no máximo mais 2 semanas eu já li. Máximo, acho que bem menos que isso, né? Então assim, pessoal, eu li, tá? Ontem, eu li até a página... Deixa eu ver aqui. Eu li até a página 1023, tá? Até a página 1023. E eu marquei 2 partes aqui que vocês leram, vocês lembram, né? Que eu falei pra vocês do Marius e da Cosette. Que eles se beijaram, né? Eles finalmente se encontraram, né? E foi muito bonito, né? Foi um momento bem emocionante, porque a gente viu ali no decorrer da narrativa os dois, um pensando no outro, falando onde é que ela tá, como que ela se chama, e o Marius naquele momento que aconteceu, né, de ele ficar naquele conflito contra o Thénardier e a favor de... Ele não sabe que é o Jean Valjean, né, mas na cabeça dele era o Sr. Leblanc, e assim, ele tava ali, vendo toda aquela situação, e aí ele conseguiu fugir, né, o Jean Valjean conseguiu fugir, graças a Deus, e o Thénardier foi preso. Bom, depois desse pedaço, né, que o Marius e a Cosette finalmente se encontram, e tem ali o primeiro beijo, e começam a conversar, a gente entra no livro 6, que é o Pequeno Gavroche. O Gavroche é um dos outros filhos do Thénardier, do casal Thénardier. Eles tiveram então as 2 meninas, né, a Eponine e a outra que eu não lembro o nome agora. Aí eles tiveram o Gavroche e mais 2 meninos. E esses 2 meninos, eles meio que venderam, né? Porque a pessoa que comprou dava dinheiro todo mês, né? Pagava pelos meninos, porque precisava de 2 meninos. Na ocasião, os filhos de sangue morreram e elas recebiam uma espécie de auxílio, algo nesse sentido, e eles precisavam de 2 meninos, mais ou menos na mesma idade, mais ou menos assim, e eles pegaram esses 2 meninos dos Thénardier, né, ainda bebês, assim. E aí, a gente conhece um pouco mais do Gavroche, tá? O Gavroche, ele, no momento aqui da narrativa, ele ajuda o próprio pai a escapar da prisão, né? O Thénardier e mais os outros bandidos que foram presos na noite da emboscada contra o Jean Valjean, eles foram presos, né? E aí eles planejam lá uma fuga e conseguem. Só que o Thénardier, ele fica meio que pendurado numa situação meio complicada, uma altura um pouco, né? Se ele se jogar, ele podia não ser muito bom, né? Não ter tanta sorte assim. Então eles chamam o Gavroche, porque eles precisam de alguém pequeno e ágil, assim, tipo, né? E tal. E ele consegue subir e ajudar o pai a descer do lugar que ele tava, na fuga da cadeia, né? Da prisão. E aí, ele, né, ajuda o pai a fugir. Agora eu tô no momento aqui... eu marquei aqui um pedaço da página 1022, que diz assim... porque é mesmo preciso dizer àqueles que o ignoram. A gíria é, ao mesmo tempo, um fenômeno literário e um resultado social. O que é a gíria propriamente dita? A gíria é a língua da miséria. Porque o Gavroche, em vários momentos aqui da narrativa, ele utiliza de várias gírias. Quando falam assim, polícia, não sei o que, não é polícia não, é gambé.
e enfim, outras gírias que ele usa aqui. Então, é bem interessante. E aí agora acho que é uma espécie de digressão que a gente tá tendo aqui, né? Que tá falando... Deixa eu ver se eu me lembro. Tá falando da gíria. É uma digressão que tá falando da gíria como um todo, assim. Tá bem interessante. Eu tô aprendendo bastante, sabe, assim, com a leitura desse livro. Algumas coisas a gente aprende na escola, em história, né, mas tipo, né, vocês sabem, né, gente? A gente aprende, a gente estuda pra prova e tal, não sei o que. Tem coisa que não guarda. Eu acho que o que dá pra gente guardar é as coisas mais marcantes, assim, né. Pra quem gosta de história, né, tá tranquilo. Mas assim, eu tô aprendendo bastante mesmo. Tô achando bem interessante mesmo. E aí, é isso por hoje, né? Agora eu vou pegar ler mais um pouco. Deixa eu ler até umas 10h30. Que amanhã cedo eu tenho aula. Amanhã cedo, amanhã tarde, amanhã noite. Amanhã tô bem corrido também. Mas assim que é bom, né, gente? Pra gente não ficar naquela, né? Mas é isso. Eu espero que vocês estejam gostando. E se você já deu Os Miseráveis, deixa aqui embaixo pra eu saber o que você achou. Ou se você leu qualquer outra obra também, do Victor Hugo, né? Deixa aqui embaixo, tá bom? Amanhã eu volto pra contar pra vocês como foi a leitura hoje. E amanhã talvez eu consiga ler. Talvez eu consiga ler. Não muito. Mas eu vou ler um pouco, com certeza. Nem que seja uma meia horinha. E na quinta é um dia mais tranquilo, porque na quinta eu só tenho uma aula, né? Então, assim, na quinta com certeza eu vou ler bastante. Vou ler sim, eu prometo. Tá bom? Um beijo, pessoal. E então até amanhã com a leitura de hoje. Com o resuminho da leitura de hoje. Tá bom? Tchau, tchau. Bom com vocês? Agora, hoje é dia 26. E agora são 1h04 da tarde, tá? E eu já dei 2 aulas hoje. E daqui a pouco eu vou dar outra. Aí lá para 6h30 eu vou dar outra. E aí depois das 7h30 às 9h30 eu vou dar outra. Então hoje o dia tá bem, graças a Deus, cheinho de coisinha pra fazer. E ontem eu li um bom pedaço, né? Algumas páginas aí. Finalizei aquela digressão das gírias, tá? E aí eu marquei várias coisas bem bacanas. Agora vou almoçar, né? Então não vou conseguir ler pra vocês, mas mais tarde eu vou fazer um vídeo contando todas as partes que eu marquei, os pontos mais assim marcantes pra mim, e contando um pouco mais. Mas eu marquei várias partezinhas nessa parte da digressão sobre as gírias. E aí depois entrou na parte que conta daí o desenrolar, né, do relacionamento da Cosette com o Marius. É muito fofinho, muito bonitinho como os dois, né, se relacionam e a maneira que é exposta a relação dos dois, né, é muito lindo. E eu também marquei algumas partes e vou contar pra vocês, tá? Então, provavelmente eu leia mais um pouquinho hoje, não muito, mas eu vou ler. E aí no final do dia, lá quando eu já estiver indo me deitar, eu faço o vídeo contando pra vocês, lendo essas partes que eu mencionei, né, que eu fiz as marcações, e também o que eu vou ainda ler hoje. Ao longo do dia aí, eu dou uma paradinha, leio um pouquinho, dou uma paradinha, leio um pouquinho, tá bom? Que é bem legal. E aí, então, mais tarde eu volto, tá bom? Obrigado, pessoal, e já eu volto, hein? Tchau! Com vocês? Agora são quase 11 horas da noite e eu vim aqui contar pra vocês a evolução da leitura do dia, tá? Eu não consegui ler muito mais do que eu já tinha lido, né? Porque hoje foi um dia bem corrido. Lembra que eu tinha falado pra vocês, né? E amanhã, quinta-feira, eu vou dar aula de manhã. Depois eu tenho uma aulinha depois do almoço. E depois, às 5 horas. E aí, fechou. Na sexta eu não dou aula na verdade, sim,
2 horinhas só de manhã. E aí depois eu tenho a tarde toda livre. Então provavelmente amanhã e sexta seja um dia que eu consiga ler mais, tá? E fazer as outras coisas que eu tenho pra fazer em casa também. Mas assim, vou então trazer pra vocês o que eu consegui ler, tá? Lembra que eu falei que eu tinha entrado numa digressão sobre gírias. E eu achei muito bacana mesmo essa digressão. Já entrei, já saí dela, tá? Ela não foi tão grande. Mas assim, que digressão fantástica. Ele coloca a gíria como a personagem, né? Aqui. E é muito legal mesmo a forma que ele coloca. Aí eu marquei algumas partes aqui que eu julguei interessante, né? Aliás, eu marquei várias aqui, então eu vou ler pra vocês saberem, tá bom? Na página 1022, eu marquei assim: porque é mesmo preciso dizer àqueles que o ignoram, a gíria é ao mesmo tempo um fenômeno literário e um resultado social. O que é a gíria propriamente dita? A gíria é a língua da miséria. Esse daqui, eu não lembro se eu já tinha lido essa parte. Se eu já li, vocês desconsideram, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Na página 1025 também tem uma parte que eu assinalei assim, ó. O historiador dos costumes e das ideias não tem uma missão menos austera que a do historiador dos acontecimentos. Este tem a superfície da civilização, as lutas das coroas, os nascimentos de príncipes, os casamentos de reis, as batalhas, as assembleias, os grandes homens públicos, as revoluções às claras. Todo o exterior, o outro historiador tem o interior, o fundo, o povo que trabalha, que sofre e que espera, a mulher oprimida, a criança que agoniza, as guerras surdas do homem contra o homem, as ferocidades obscuras, os preconceitos, as iniquidades acordadas, os contragolpes subterrâneos da lei, as evoluções secretas das almas, os estremecimentos indistintos das multidões, os mortos de fome, os pés descalços, os braços nus, os deserdados, os órfãos, os infelizes e os infames, todas as larvas que erram na escuridão. É isso. Eu achei essa parte bem tocante. Outra parte que eu marquei aqui foi praticamente a página inteira, gente. Mas eu não vou ler a página toda, né? Só um pedaço pra vocês. Começa na página 1026 e vai até 1027, que é assim: quando pelo lado das pessoas honestas se escuta a porta da sociedade, surpreende-se o diálogo daqueles que estão de fora. Distinguem-se perguntas e respostas. Percebe-se, sem que se compreenda, um murmúrio horrendo, soando quase como o sotaque humano, mas mais parecido com uivos do que com palavras. É a gíria. As palavras são disformes e marcadas, não se sabe com que bestialidade fantástica. Julga-se ouvir o falar das hidras. E aí, nessa mesma página, bem no finalzinho, tem uma parte que inclusive eu tirei foto e postei lá nas minhas redes sociais porque eu achei bem legal. A verdadeira divisão humana é esta: os que vivem na luz e os que vivem nas trevas. Diminuir o número dos que vivem nas trevas e aumentar o número dos que vivem na luz, eis o objetivo. É por isso que gritamos: ensino, ciência. Aprender a ler é iluminar com fogo cada sílaba soletrada, cintila. De resto, quem diz luz não diz necessariamente alegria. Também se sofre com a luz. Em demasia, queima. A chama é inimiga da asa. Queimar-se sem parar de voar é esse o prodígio do gênio. Mesmo com conhecimento e amor, ainda se sofre. O dia nasce em lágrimas. Os iluminados choram, mesmo que seja apenas sobre os que vivem nas trevas. Aí depois dessa parte, lá na página... Opa, peraí. Post-it aqui. Lá na página 1036, tem um outro pedaço que diz assim:
O miserável, todas as vezes que tem tempo para pensar, faz-se pequeno diante da lei e mesquinho diante da sociedade. Torna-se submisso, suplica, volta-se para o lado da piedade e percebe-se que se reconhece em suas faltas. Outra parte, já no livro 8, né, que aí acabou a digressão da gíria, entra no livro 8, na página 1046, o amor não tem meio termo, ou perde ou salva. Todo destino humano está nesse dilema. Tal dilema, perda ou salvação, nenhuma outra fatalidade o coloca mais inexoravelmente que o amor. O amor é a vida, se não for a morte. É berço, também é túmulo. O mesmo sentimento de sim e não dentro do coração humano. De todas as coisas que Deus criou, o coração humano é a que desprende mais luz e mais escuridão. Aí depois, porque nesse pedaço aqui tá falando do relacionamento do Cosette e da Cosette e do Marius, e aí uma parte bem bonitinha, bem fofinha que eu marquei foi essa daqui. Parecia a Cosette que Marius tinha uma coroa, e a Marius que Cosette tinha uma auréola. Tocavam-se, olhavam-se, davam-se as mãos, estreitavam-se um contra o outro, mas havia uma distância que eles não ultrapassavam. Não que a respeitassem, a ignoravam. Marius sentia uma barreira, a pureza de Cosette, e Cosette sentia um apoio, a lealdade de Marius. O primeiro beijo também fora o último, e desde então Marius não fora além de roçar com os lábios a mão, o lenço ou um cacho de cabelos de Cosette. Para ele, Cosette era um perfume e não uma mulher. Ele a respirava. Ela nada recusava e ele nada pedia. Cosette estava feliz e Marius estava satisfeito. Viviam nesse maravilhoso estado que poderia ser chamado de deslumbramento de uma alma por outra alma. Um amor lindo, né? Aí depois, na página 1052, que foi onde eu... Não foi onde eu parei não, minto. Na 1052 eu marquei assim. Algumas vezes, por mais bela que Cosette estivesse, Marius fechava os olhos diante dela. De olhos fechados, essa é a melhor maneira de ver a alma. Marius e Cosette não se perguntavam onde aquilo os levaria. Olhavam-se como se tivessem chegado. É uma estranha pretensão dos homens querer que o amor conduza a algum lugar. E é isso, tá? Eu li até a página 1050... 1055, tá? Aí amanhã eu dou continuidade, tá, gente? Já tá bem tarde, preciso dormir, que eu tô bem cansadinha, né? Hoje eu trabalhei bastante e assim, já adiantei alguns vídeos também pro canal. E é isso, gente. Tamo aí praticamente aí na... Olha lá o Vitor. Ei, Vitor, quer sair no vídeo, né, filho? Então, tamo aí num pedaço aí. Eu considero que eu tô lendo até rápido, gente. Que faz o quê? Nem 2 semanas? 2 semanas que eu comecei. Então, assim, tá legal. Mas eu acredito que mais uma semana eu já termino de ler, tá? E eu tô bem empolgada mesmo. Porque se não fosse as digressões, com certeza eu já teria terminado, né? Mas, assim, as digressões, como eu já falei, elas são importantes pra, né, pro contexto da narrativa, né? Então, por mais que algumas delas sejam meio pesadas, assim, tipo, por serem muito longas, é um texto, né? Porque né? Vocês entendem, né, gente? É bem pesado mesmo. Mas mesmo assim, tá fluindo tão bom, tá fluindo tão bem. E é isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando, gente, dessa obra maravilhosa, porque eu tô amando. Eu tô apaixonada pela escrita do Victor Hugo. Com certeza eu vou ler mais coisa dele. Com certeza. Eu tenho, acho que um livro dele aí, que acho que é Nossa Senhora de Paris, que é bem curtinho, inclusive. Com certeza eu vou ler. De repente eu trago ele no desafio literário, né? Pode ser. É bem bacana. Tá? Então amanhã eu volto, pessoal. Muito obrigado, pessoal. E até amanhã. Tá bom? Tchau, tchau. Tudo bom?
Hoje é sexta-feira, dia 28, e agora são por volta de 8h30 da manhã, tá? Então eu vou contar pra vocês um pouco como é que foi a leitura ontem. Ontem eu li até a página... Eu acho que chegou na página 1100 já. Eu não tô com o livro aqui, porque eu vou deixar pra contar os trechos que eu marquei depois, no último vídeo do dia, tá? Agora eu só vou dar uma resumida do que aconteceu ontem. Bom, então assim, aconteceu uma coisa meio chata, meio triste. Eu fiquei bem chateada. Que Marius e Cosette estavam indo muito bem, obrigado, né? Naquele romance deles. Só que aí, o que aconteceu? O Jean Valjean percebeu que estavam sondando a casa dele, lá na rua Plumet. E aí ele percebeu que era o Thénardier, que ele fugiu da prisão, né? Junto com os outros bandidos lá, daquela cilada que armaram pra ele, naquela ocasião. E aí ele pegou e percebeu, falou, não, tá, eles vão aprontar alguma, então é melhor eu sair daqui logo. Então ele falou pra Cosette pra eles irem pra Inglaterra. Então a Cosette contou pro Marius, o Marius ficou desesperado, a Cosette não parava de chorar. Enfim, ficou aquela situação bem triste, né, dos dois. Nisso também aconteceu uma ocasião, né, de a Eponine estar seguindo o Marius, porque vocês, né, a gente percebe que a Eponine tem um sentimento ali a mais pelo Marius. E ela não gostou nem um pouco de ver que ele estava indo encontrar com a outra, né? Mas assim, ela estava seguindo ele, viu que ele entrou na casa e tal, e ficou por ali, só observando. Daí ela viu o pai, né, o Thénardier, chegando com os bandidos, querendo entrar na casa. Daí ela não deixou. E eles ficaram assim, mas como assim, né, tal? Ela não deixou. Ela ameaçou gritar e aí ia chamar atenção e iam ser presos de novo, né? E aí eles foram embora, porque, né, ela insistiu muito e, né, acharam melhor ir embora. Mas assim, ela meio que, então, protegeu a casa ali, tudo, porque o Jean Valjean não tava na casa nesse dia, nessa noite, né, que aconteceu isso. E aí, por conta disso também, o Jean Valjean já foi acumulando aí as suspeitas, né, de ser muito arriscado continuar ali. E aí, ela contou pro Marius isso, e o Marius ficou desesperado. O que o Marius fez? O Marius foi até o vô, né, que ele já não havia 4 anos, né, desde que aconteceu aquele episódio do pai, né. Ele saiu e não quis nem saber de nada. E ele foi até o vô contar pro vô o que estava acontecendo, que ele estava apaixonado, que ele precisava casar urgentemente, porque senão ela ia embora e tal. E aí o vô com as 4 pedras na mão, né, e tal. Depois o vô se arrepende, mas aí é um pouco tarde, porque o Marius foi embora e acho que o vô dele não aguentou, não. Isso não ficou muito claro, acabou o capítulo ali, entendeu? Tipo, então não sei se de repente, mais pra frente, a gente vai ter novidades sobre isso, né? Eu espero que sim. Vamos ver o que vai acontecer. E aí é isso. Então o Marius sai sem nenhum retorno do avô dele, né, em relação a isso, e ele sai desesperado, falando o que eu vou fazer da minha vida sem a Cosette, né? E é isso, gente. Daí aí entra uma nova digressão. É a digressão sobre os motins, porque aconteceram numa época, né? Tem uma data lá, né? O nome do capítulo, né? Alguma coisa, é uma data. Eu não lembro a data agora, mas depois eu falo pra vocês mais tarde. E tá falando dos motins, que era muito comum acontecer naquela ocasião, naquela data, né? Relacionado a revoltas e revolução, essas coisas assim, né? E tal. Então é isso, eu acho que basicamente o mais importante na narrativa foi isso, do que eu li ontem, né? O desenrolar aí da história do Jean Valjean, das Cosette, do Marius, foi o principal, foi isso daí, tá bom? Eu vou deixar pra vocês, então, aí ao longo do dia, tá bom? Mais novidades aí, mais resumos aí da leitura. Eu espero que vocês estejam gostando. Não deixa, por favor, não esquece de deixar o meu like, tá bom? Beleza? Então daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês mais detalhes aí de Os Miseráveis, essa obra fantástica que eu estou amando ler.
E como eu tinha falado já em outra ocasião, eu tenho mais um livro do Victor Hugo e com certeza eu vou ler, tá? Talvez eu traga em um desafio literário, talvez, não sei. Mas eu quero ler com certeza. É Nossa Senhora de Paris. Você já leu Nossa Senhora de Paris? Se sim, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, então, né, eu vou voltar aqui à leitura. Eu tinha falado pra vocês, né, mais cedo, que eu tinha iniciado uma nova digressão com uma data, né? A data é a seguinte, 5 de junho de 1832, tá? E é a digressão que conta um pouco sobre os motins, porque o livro anterior, né, ele falava, ele terminou falando sobre isso, né? Então, agora eu vou começar essa digressão. Bom, pessoal, eu não marquei muita coisa não, né, acho que da última coisa que eu marquei eu já li. Deixa eu ver. Já li. Que era a parte do Maris e da Cosette, né? Juntinhos. E como eu contei pra vocês, né? A Cosette e o Geval vão pra Inglaterra. E o Marius ficou desesperado porque ele não sabe o que vai fazer da vida sem a Cosette por perto, né? Então agora eu vou continuar aqui a leitura, pessoal. Amanhã, sábado, dia 29, eu volto e conto pra vocês como que foi a evolução de hoje, né? E de amanhã. Então, bem no finalzinho do dia, eu gravo um vídeo só, né? E aí conto pra vocês como é que foi a evolução da leitura, tá? Aí no domingo eu faço a mesma coisa e eu vou passar esse vídeo, o compilado aí, na segunda-feira, meio-dia pra vocês. Beleza? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando, gente. Como é a primeira diário de leitura, então é uma novidade pra mim. Mas eu vou tentar ser sempre bem direta, objetiva, tá? Mas eu tô fazendo essa experiência aí pra os próximos saírem cada vez melhor, né? Edição, enfim, tudo. A duração também do vídeo, eu sei que talvez fique um pouco longo e vocês, né? Tem gente que não acha legal, mas assim, né? Como eu falei, é a primeira vez, e a primeira vez é sempre uma experiência bem interessante. E tá sendo, né, bem interessante fazer esse diário de leitura. Eu queria estar conseguindo fazer como eu fiz na primeira semana, que foi super bonitinho, né, tipo, li de manhã, gravei, li à tarde, gravei, li à noite, gravei. Mas realmente, as coisas, né, mudou bastante coisa da minha rotina, e então eu realmente não consegui fazer daquele jeito, como eu fiz na primeira semana. A segunda semana deu aquele problema, que eu perdi o vídeo, que tava bonitinho também. E depois só tô conseguindo fazer mais vídeo mais no finalzinho do dia. Mas eu acho que tá ficando legal e é isso que importa, né? Eu tô conseguindo fazer a leitura, ainda que não como eu esperava, porque eu acredito que se eu tivesse lendo como eu planejei, eu já teria terminado de ler, né? Então é isso, amanhã eu volto, pessoal, e tchau, tchau. Tudo bom com vocês? Hoje, domingo, dia 30 de agosto, e agora são 8h20 da noite, tá? Vocês estão vendo eu aqui com o cabelo, que eu tô pintando o cabelo, fiz uma mistura aqui de umas cores e vamos ver se vai ficar legal, né? Enquanto eu espero aqui a tinta agir, né? E eu lavar tudo certinho, eu vou ler pra vocês então as partes que eu grifei aqui da obra, tá? E aí, pra eu concluir o diário de leitura dessa semana, já terminar de editar, já exportar e já subir pro YouTube pra vocês, tá bom? Então, ontem eu li até a página 1121, tá? E as partes que eu marquei foram as seguintes, vamos lá. Eu marquei uma parte na página 1098, vocês me perdoam os cachorros latindo aqui, tá, gente? Porque é complicado, né, segurar. Alimentar o povo é um bom objetivo, massacrá-lo é um péssimo meio. Todos os protestos armados
como os mais legítimos, mesmo o de 10 de agosto, mesmo o de 14 de julho, começam por uma idêntica perturbação. Antes que o direito emane, há tumulto e ódio. No princípio, a insurreição é revolta, do mesmo modo que um rio é torrente. Geralmente, ela chega neste oceano, a revolução. Algumas vezes, porém, vinda destas elevadas montanhas que dominam o horizonte moral, a justiça, a sabedoria, a razão, o direito, feita da mais pura neve do ideal, após prolongada queda de rocha em rocha, após ter refletido o céu em sua transparência e ter se engrossado com centenas de afluentes em sua majestosa marcha de triunfo, a insurreição se perde repentinamente em algum pântano burguês, como o reno em um brejo. Essa parte, aí depois eu grifei também a parte da página 1100, mas insistimos, é nisso que está a vida, a palpitação, a animação humana, os pequenos detalhes, acreditamos já haver dito, são, por assim dizer, a folhagem dos grandes acontecimentos e se perdem na distância da história. A chamada época das revoltas está repleta de detalhes desse gênero. As instruções judiciárias, por motivos diferentes da história, nem tudo revelaram, e talvez nem tudo tenham aprofundado. Traremos então à luz, entre as particularidades conhecidas e publicadas, coisas que ninguém soube, fatos que ficaram sob o esquecimento de uns e a morte de outros. A maior parte dos atores destas cenas gigantescas já não existe. Já no dia seguinte estavam emudecidos, mas sobre o que relataremos podemos dizer: isso nós vimos. Mudaremos alguns nomes, pois a história deve contar e não denunciar. Mas pintaremos as coisas de forma verdadeira, nas condições do livro que escrevemos. Mostraremos apenas um lado e um episódio, e certamente o menos conhecido, das jornadas de 5 e 6 de junho de 1832, mas o faremos de forma que o leitor entreveja, sob o escuro véu que iremos levantar, a real figura dessa terrível aventura pública. Aí depois eu também marquei a página, deixa eu ver aqui, página 1000, não, aqui achei, página 1111, 1111, eu marquei aqui. Desta feita, porém, quando as armas foram tomadas em 5 de junho de 1832, a grande cidade sentiu algo que talvez fosse mais forte do que ela. Teve medo. Viam-se por toda parte, mesmo nos bairros mais distantes e mais desinteressados, portas, janelas e venezianas fechadas em pleno dia. Os corajosos se armaram, os medrosos se esconderam. O passante despreocupado ou atarefado desapareceu. Muitas ruas estavam tão vazias quanto às 4 horas da manhã. Detalhes alarmantes eram espalhados e notícias fatais eram divulgadas. Eu marquei essas partes de digressão sobre os motins, sobre as revoluções, sobre, enfim, né, a barricada e tudo mais. Essas questões mais históricas mesmo, tá? E aí, a gente, eu dei continuidade daí com a história do Gavroche, do filho, né, do Thénardier, do meio, né, filho do meio do casal Thénardier. A gente vê aí que, né, o Gavroche tá cuidando dos irmãos, né, aqueles dois menininhos que ele começou a cuidar, né, sem saber que são irmão dele, né, mas ele tá cuidando. E é isso. Agora eu vou dar continuidade na leitura, só que daí essa leitura que eu vou fazer, eu só vou falar ela pra vocês amanhã, tá bom? Se bem que agora eu vou dar uma pausada, agora, né, vou finalizar aqui esse vídeo pra gente finalizar o diário de leitura dessa semana. E o que eu ler hoje, eu falo amanhã pra vocês, mas provavelmente não seja muito, porque eu quero editar o vídeo e daí eu vou tirar a tinta do cabelo, né, e secar o cabelo tudo, então talvez não dê tempo de eu ler muita coisa,
Mas com certeza amanhã aí eu já volto a gravar pra vocês, tá bom? Então eu li até a página 1121, tá? Aqui da nossa obra Os Miseráveis. Ó, gente. Aqui, ó. Falta ler isso aqui. Tudo. Tá? Eu acredito que essa semana já termine, tá, gente? Então, eu comecei a ler no dia 6 de agosto, né? Eu acredito que vai dar um mês aí. Até o próximo domingo eu já finalizo a leitura. Tá? Então, eu agradeço você que ficou até aqui, que acompanhou. Peço desculpa por possíveis barulhos, por a edição não estar tão boa como eu gostaria, porque o meu Note ele ficou bem bom, mas eu não sei o que tá acontecendo com o meu editor, que ele tá meio bugado. E eu espero que logo o meu iMac volte pra mim, pra eu poder voltar a editar do jeito que eu gosto. Com a tela bem grande assim e tudo, enfim. Mas é isso, gente, eu agradeço você que ficou até aqui. E também já vou pedir pra você não esquecer de deixar meu like e de compartilhar muito. E também se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Obrigado, pessoal, e até então o próximo vídeo do diário de leitura. Finalizando a leitura, com certeza essa semana eu finalizo. Semana que vem, então, a gente fecha aí esse diário de leitura dos Miseráveis. Eu tenho certeza que eu vou chorar muito, porque é um livro que vai me deixar saudade, com certeza, né? Vocês já tiveram um livro assim, que deixaram com saudade? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!